E, pessoal, mais 5 minutinhos para a gente começar. Oi, pessoal, boa tarde. Vamos falar aqui hoje de otimização e ganho de estratégias inteligentes para o seu hotel. Meu nome é Bernardo, para quem não me conhece, eu trabalho no Hotel Link faz 5 anos aqui no Brasil. Eu quem represento eles. Hoje a gente já conta com quase 1.000 hotéis usando a nossa tecnologia aqui, tá? Para quem tiver alguma pergunta, no final a gente vai abrir essa caixa, é só clicar no Q&A e ir enviando suas perguntas por mensagem de texto, tá? E o que a gente vai falar hoje primeiro nós vamos ter uma palestra com o Luiz Villanova, da Booking. Ele vai dar insights de mercado sobre a Booking.com. Depois eu vou entrar falando um pouco sobre a Hotel Link, as nossas soluções. E depois vem o André, que vai falar sobre o futuro das buscas na IA, né? Que é um tema bastante novo, bastante complexo, mas muito interessante. E depois a gente abre a caixa para perguntas. Então, os nossos palestrantes é o Luiz Villanova, gerente de negócio de parceiros de conectividade. O cara tem um poço de conhecimento. Já fizemos algumas reuniões, foram sempre bastante enriquecedoras. O André, né, que é um dos cofundadores da Hotel Link, formado em turismo pelo UFMG, mas ele pode contar mais detalhes da carreira dele, que é muito rica, muito interessante, muito dinâmica. E eu, Bernardo, sou o diretor da Hotel Link, tá? E aí vamos começar com o Luiz, ele quem vai fazer a apresentação da Booking.com. E eu gostaria de fazer um agradecimento a todo mundo que está aqui, principalmente ao Len, que nos deixou em setembro, ele que foi o fundador da Hotel Link, a minha equipe aqui do Brasil, a nossa equipe do Vietnã, todos os nossos clientes, né, que estão contribuindo. E aí eu vou passar a bola para o Luiz. Até breve, gente. Perfeito, obrigado, Bernardo, e sejam bem-vindos a todos, né? Eu vou me apresentar um pouquinho.
Meu nome é Luiz, eu trabalho na Booking.com, eu sou Connectivity Partner Business Manager, apesar do nome tão gigante. É, eu sou uma das pessoas na Booking que lidam com conexões, né? Então, Hotel Link conectando com a Booking, essa conexão é gerada e mantida por um das pessoas do nosso time, não exatamente eu, já que a empresa está baseada na Ásia. Mas no Brasil eu tenho contato direto com o Bernardo. Da Booking, estou quase há 12 anos, né? Passei por algumas partes da parte comercial local. Eu ficava baseado em Natal, no Brasil, no Rio Grande do Norte. Hoje eu fico baseado no escritório de Orlando, aqui nos Estados Unidos, tá? E deixa eu dividir minha tela com vocês, que vocês estão vendo a apresentação. De novo, sejam muito bem-vindos. Vou tentar ser breve, mas trazer o máximo de conteúdo possível, tá bom? Então, o que a gente vai focar um pouquinho é como a Booking pode te ajudar a melhorar, né, nesse mercado tão competitivo. Aqui tem algumas informações que eu acho que são bem relevantes. Então, para começar, quem é a Booking, né? Sobre a Booking, o seu negócio online, o tópico 2, o terceiro, como se destacar no mercado, e 4, IA e viajantes, que isso são informações, a gente fez uma pesquisa com os nossos clientes, né? E tem alguns insights ali, é um reporte bem grande, na verdade, fala no aspecto bem abrangente, mas que tem alguns itens que são relacionados à Latam, né? Então a nossa pesquisa está dividida globalmente, mas tem alguns pontos em Latam que são bem interessantes e eu queria dividir com vocês. Sobre a Booking, hoje a gente, né, tem uma missão de tornar fácil, né, fazer com que todo mundo tenha experiência de viajar pelo mundo. E quando a gente diz todo mundo, a gente quer dizer que seja uma viagem econômica, seja uma viagem de luxo, seja para um lugar específico e único, enfim, qualquer tipo de acomodação que você procurar para qualquer tipo de orçamento, a gente espera ter disponível na plataforma, né? Então essa é a nossa maior missão. E aí a gente também tem uma visão da viagem conectada, né? Então a Booking tenta oferecer aos nossos clientes todos os pontos possíveis de uma viagem. Então, seja a acomodação em si, seja o transporte nos destinos, seja um roteiro, com o Trip AI, né, que é uma ferramenta de AI que a gente tem dentro do aplicativo, navios. Lógico que alguns desses estão disponíveis em alguns países, não em todos, tá bom? Aqui do lado vocês podem ver alguns fatos sobre o Booking, né? Então a gente hoje recebe mais ou menos mais de 1,5 milhão de reservas por dia, né? 370 milhões de reviews, né, de comentários de hóspedes que são verificados, ou seja, são comentários de pessoas que realmente se hospedaram na propriedade. A gente tem um enfoque também no atendimento ao consumidor, né, atendimento ao cliente, tanto do lado do viajante quanto do lado do hoteleiro. Então, a gente tem canais disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E a gente tem também a visão de que todas as propriedades conectadas com a gente, elas consigam alcançar globalmente, né, todos aqueles viajantes. Então, às vezes você está num lugar super remoto, mas a gente consegue te deixar visível para o mundo todo, tá? A Booking ela foi fundada em 1996 em Amsterdã, na Holanda, né? Hoje ela faz parte da Booking Holdings, ou seja, um conglomerado de empresas, digamos assim, e está listada na Nasdaq, como tem essa nota de rodapé aqui no meu slide, tá? Seguindo no próximo tópico, o seu negócio online. Então, nesse ponto aqui, quando você coloca seu hotel online, você tem que sempre pensar que você é uma vitrine, né? Então, que você está mostrando tudo que você tem de disponível e você está tentando fazer aquele clique se tornar uma reserva, né? E aí a gente vai explorar um pouquinho melhor algum desses tópicos. Então, análise de dados, né? Tem duas ferramentas super poderosas dentro da sua extranet que fazem a análise de dados com base em relatórios, né, demandas de mercado, tudo essa perspectiva, e tem também uma outra ferramenta que chama-se Setor de Oportunidades. A gestão de conteúdo, como eu disse, o seu hotel online, ele é uma vitrine, então muitas vezes é preciso que você se coloque no sapato, né, ali nos pés do seu consumidor para entender muitas vezes quais são os fatores de sucesso e quais os fatores que podem ser melhorados.
Elementos competitivos, e aí é um pouquinho sobre preço e políticas de cancelamento, principalmente, né? Quanto apelativo aquela informação que você está deixando para o seu cliente vai fazer com que ele passe de um clique para um hóspede. E melhora contínua, a gente sabe que nesse mundo digital é um ciclo que não se acaba. Então, toda vez que você está olhando, amanhã alguma coisa mudou e você precisa estar sempre atento a essas mudanças, né? E também nesse item de melhora contínua, a gente vai chegar lá, né? O que é que os teus visitantes, o que é que os viajantes que ficam hospedados contigo, o que é que eles te dão de volta, né, depois da hospedagem com comentários e feedbacks. Seguindo, a gente vai passar um pouquinho na análise de dados, central de oportunidades. Como eu disse, a análise de dados que vai vir primeiro são relatórios, né? Eles são relatórios condensados dentro da sua extranet. Então, todo hotel hoje que tem acesso à extranet da Booking, né, seja do departamento comercial, operacional, qualquer departamento que tenha acesso à extranet, ali consegue ter relatórios personalizados, né? Um dos mais importantes que a gente escuta dos nossos parceiros é o que chamamos de demanda local. Então, quando você acessa esse relatório, por exemplo, sua propriedade está localizada em São Paulo, ele consegue lhe mostrar com qual antecedência os viajantes estão reservando, quanto tempo eles pretendem ficar, para que mês, né, seguindo um ano à frente nessa estatística. Se ele é um viajante individual, se ele é um viajante que está vindo em família, se ele está ali a lazer, se ele está a negócios, e isso traz perspectivas diferentes, tá? Porque o tipo do viajante pode determinar bastante a demanda do local em que você está atuando. Depois, também ali dentro, você tem o pace de reservas, né? Nesse pace de reservas, você consegue verificar qual é o seu volume de vendas futuramente, né? E comparado com o ano passado, quanto é que isso está dando para você, né? Tem ferramentas que você pode utilizar, tem estratégias que você pode colocar para que você consiga acelerar esse movimento, né? Para que você consiga ter um faturamento maior, para que você tenha uma ocupação mais alta, né? Então, isso vai conseguir te mostrar todas essas informações. Estatísticas de vendas também segue um pouquinho ao pace de reservas, ela vai te levar ali que tipo de dispositivo o cliente está usando, como é que ele está percebendo a sua propriedade, né? Existe também uma característica daqui a pouquinho que a gente vai chegar ali no final de cancelamentos, né? Então tudo isso vem condensado dentro de um relatório que está dentro da sua extranet. Lembrando, esses relatórios todos, até o Insights Viajante ali que eu passei batido, mas todos esses relatórios que estão dentro da sua extranet, eles são personalizados para você, porque tudo depende de onde sua propriedade está localizada. Então, não adianta você ter um hotel em São Paulo e tentar achar um trend, né, um movimento que seja relacionado ao Rio de Janeiro. Talvez não faça parte daquele foco de busca de viajante ou até mesmo a demanda que você tem para aquele momento. Como, por exemplo, agora em São Paulo aconteceu o The Town, né? E aí quando acontecem grandes festivais, você vê uma alta demanda, né? O que não se aplica a outros lugares. Então é muito importante entender esses essas informações do relatório e, como eu disse, é personalizado para sua propriedade. Não adianta você ir olhar outros destinos, a extranet não vai mostrar e ao mesmo tempo que aquilo não vai ser inerente ao seu hotel, né? Uma coisa curiosa nesses relatórios é que você consegue, por exemplo, ver quando a demanda se mexe. Então, muitas vezes acontece. Ah, tem um festival que não estava programado e começou a aparecer no seu calendário. Tem um concurso público que vai acontecer na região próxima, onde o seu hotel está localizado, e também não estava ali. E de repente você consegue perceber todo esse movimento usando esses relatórios. Já movendo um pouquinho, que também é um outro ponto, um outro tópico que a gente tem dentro da Excelente, chama-se a aba de oportunidades. Na aba de oportunidades, ela tem alguns pilares, né? Então, com base no seu hotel, no desenvolvimento que você está tendo com o seu hotel, o que é que você precisa melhorar, né? Existe espaço para melhorar. Então, ali, na central de oportunidades, a gente vai conseguir te dar informações, por exemplo, ranking. Hoje, quando você entra na Booking e você procura um destino, você termina vendo várias propriedades, né? Mas por que que eu tô tão no meio? Por que que eu tô tão em cima? Por que que eu tô tão no final daquela página? O que é que está impactando? E aí, itens, por exemplo, quando você olha a questão do ranking especificamente, né, que a gente chamaria ali dentro da internet mais
visibilidade. Então, políticas flexíveis, quando as pessoas conseguem cancelar até um tempo certo antes, né, de ser efetivado aquela estadia, ofertas básicas que você pode colocar no lugar, né, tendências de viagem, tipo de viajantes que estão indo naquele determinado período, né, e principalmente tendência de demanda de mercado, né. Então isso é o que vai influenciar bastante na questão do ranking. O ranking também, ele usa em certos pontos taxas de conversão, esse é um ponto a mais, né. A disponibilidade é muito importante você entender o que é que está disponível. Às vezes você está planejando, mas aqui nesse período eu vou precisar de uma estadia mínima de 5 dias. Mas será que o teu mercado, ele está realmente com uma demanda para 5 dias, ou é um viajante de final de semana que passa 2, 3 dias, né? Então esse é um exercício diário também para que você verifique essa informação. E ali a duração da estadia, né? A gente sabe que quanto mais tempo o hóspede fica na casa, ele tende a deixar né, completar essa ocupação para aqueles dias. Você já tem uma ocupação garantida naqueles próximos dias pela estadia do cliente, né, e você tende a fidelizar ele muito mais. Diária média, então, também entender, a gente vai falar um pouquinho sobre isso na parte de preços, né, entender que você está atendendo a demanda do mercado e na curva do mercado, né? Às vezes o seu produto você vai colocar um preço que talvez você ache o correto, e aí quando eu digo talvez você ache o correto, sim, tem toda a logística de custos, de cálculos que são feitos, né, ali para determinar aquele preço, mas você tem que ver também a percepção do viajante. Não adianta você ter um produto super em cima da prateleira, mas que não é apelativo o suficiente para que aquele hóspede que está te vendo vire uma reserva, né? E também aqui, por último, política de cancelamento, como eu disse, é uma coisa super importante. É muito comum a gente ver hoje os hotéis, e hoje, se você pesquisar grandes destinos, em que os hotéis oferecem diferentes políticas de cancelamento. Então, se você cancela 14 dias antes, existe uma penalidade. Se você cancela um pouco mais perto, outra penalidade, ou não tem penalidade nenhuma, independente do período que você cancelar, né? Com isso aí, você consegue montar uma estratégia de revenue. Mas quando você olha destinos um pouco menores, é muito comum você ver, por exemplo, alguns períodos que são 100% não reembolsáveis. E aí o teu cliente, né, aquele possível cliente, ele pode até ter gostado do teu hotel, mas ele vai demorar muito mais a fazer reserva porque existem outros componentes da viagem que precisam se encaixar antes que ele possa se comprometer em 100% daquilo, né? E aí quando a gente fala de política não reembolsável, digamos assim, no geral uma coisa que a gente vê é uma reserva de última hora, ou uma reserva muito mais próxima da estadia. E muitas vezes aquela, né, ocupação que você queria já está, por exemplo, olhando daqui a 2 meses com o teu hotel 100% lotado, você está dependendo muito do viajante de última hora, né? E aí a competição nesse mercado fica muito maior. Então você montar estratégias de preços diferenciados aliados a cancelamentos com condições diferenciadas pode ser uma grande oportunidade. E um desses pilares lá dentro da Central de Oportunidades mostra exatamente isso, mostra que passos eu posso tomar como, né, como hotel para que eu consiga ter sobressair nessa busca toda, tá? Ups. Indo, aqui a gente tem a gestão de conteúdo. Como eu disse lá no começo, a gestão de conteúdos. O teu hotel é uma vitrine, né? Algumas pessoas dizem que tem um momento do clique. Então, às vezes, quando você vai no empreendimento comercial ou no shopping, alguma coisa, você mesmo, como cliente, né? Você tem aquele momento do encantamento. E às vezes esse momento dura muito pouco. Então é muito importante você olhar de fora do seu hotel, né, como um cliente, que impressão você está causando, né? Então é sempre importante você acompanhar, não é um processo que é estático. Eu comecei, por exemplo, a abrir meu hotel hoje e só daqui a um ano que eu vou mudar fotos, reorganizar fotos, ver, né, o que é que está disponível ali, mas é sempre importante você se colocar do lado do cliente. E como é que você está se mostrando? O seu produto é realmente atrativo, né? Diante de todas aquelas opções que você tem ali no mercado, né? Então, tentar mostrar ao máximo fotos da sua propriedade, lembrando sempre, fotos de alta qualidade, fotos, né, que façam sentidos, e também dar destaque às fotos
que são o chamativo. Por exemplo, é muito comum você ver hoje em dia hotéis que são de frente para o mar, ou que tem uma piscina muito bem estruturada ali na beira da praia, ou que tem uma piscina coberta, ou que tem outros atrativos dentro do hotel, mas que você não vê aquela foto como chamada principal da propriedade, né? Um outro exemplo bem prático com relação às fotos é a foto da fachada. Muitas vezes você vai ver propriedades que não têm foto da fachada, ou tem uma foto simplesmente ali que aparece de canto, que não tá, também é um produto que precisa ser mostrado, né? O cliente, ele quer entender onde é que ele vai se hospedar. Outro ponto importante com o conteúdo é ter certeza de que aquela sua página está sendo mostrada ali, né? Todos os amenities estejam marcados, para que o hóspede entenda, para que você, na expectativa do hóspede, consiga suprir essa necessidade. Então, às vezes você tem uma sauna, né? Mas não está marcado que tem uma sauna, ou você não tem uma foto que mostre onde fica, você tem um spa, você tem uma quadra. Então, várias coisas que você pode ter ali na sua propriedade, é importante que você demonstre, que você coloque na vitrine. E também que isso conte ali, né, dependendo do teu viajante, e eu posso dar um exemplo, às vezes você vai olhar na sua propriedade, lá nos dados, naquela seção de dados, e aí você vai ver que, por exemplo, sua propriedade são 70% viajantes de negócios, né? E aí precisa você concentrar e pensar quais são os pontos que um viajante de negócio procura quando ele está viajando, né? É ter um semi-escritório, ter um birô, uma escrivaninha, é ter um lugar para trabalhar dentro do quarto, né? Que muitas vezes passa desapercebido, né? Quais são os itens que fazem essa diferença? Né? É um serviço de room service que funciona 24 horas, porque às vezes a pessoa está ocupada e ela simplesmente consegue ter esse acesso direto dentro do apartamento. Então, usar essa vitrine, né, o seu hotel como vitrine na Booking, em todos os demais canais digitais que você for utilizar, e olhar de fora como cliente, entender qual é a necessidade. Com um a mais, você entende ali pelo relatório qual o tipo de cliente que você tem mais demanda dentro do seu hotel, né? Então, eu viajo bastante em negócios e a percepção que eu tenho é muito diferente de um cliente que viaja a lazer ou com a família. Mas se a maior demanda do meu hotel está virada a negócios, ou um viajante individual, ou a viajante em famílias, aquelas fotos elas precisam retratar, né, essa expectativa do cliente de que ele vai se tornar um hóspede no seu hotel. Passando um pouco, elementos competitivos foi alguma coisa que eu citei lá no começo, bem rápido, bem simples, mas dois itens são principais: preços e cancelamentos. O preço é fator definitivo, né? Então, quando você começa ali sua busca naquela localidade, você define datas, o sistema usa o sistema de ranqueamento, né? Ali com taxas de conversões, com qualidade das fotos, com qualidade dos amenities, e aí vem listado todos os preços. É importante que você compare, que você olhe, veja hotéis da mesma categoria que o seu, ou similar, ou os seus concorrentes, e vejam como eles estão operando, né? Às vezes, definir um preço e colocar não é simplesmente colocar e deixar lá. Como eu disse, a demanda muda, a percepção muda, as coisas no mercado mudam. Então, isso precisa de um acompanhamento constante. E quando a gente fala em colocar preços, hoje, se você olhar, a janela de reservas da Booking, elas são de 18 meses à frente, né? Então, você precisa ter ali no calendário tudo organizado, porque aquelas primeiras pessoas, por exemplo, eu hoje já posso estar pensando no carnaval do ano que vem. E aí, se sua propriedade tem um preço adequado para aquela demanda que vai vir no carnaval, dependendo do seu destino ou qualquer outro feriado, né, você já consegue, aqueles primeiros que estão pesquisando, você já consegue fazer, garantir com que eles se transformem de meros espectadores a hóspedes no seu hotel lá no futuro, né? E política de cancelamento. Aliado ao preço, uma coisa não anda sem a outra. Precisa também entender a flexibilidade. É muito comum hoje, se você olha, né, na indústria hoteleira, na indústria da viagem toda, digamos assim, até mesmo em companhias aéreas, a reserva não 100% não reembolsável requer garantias por parte do cliente que ele vai poder estar lá, né? Mas essas às vezes têm um preço muito mais atrativo. E aquelas que você pode cancelar até muito próximo da data da hospedagem
tem alguns preços, tem preços mais altos, né? Então tudo isso vai numa estratégia de revenue que você consegue manter sua ocupação, manter sua receita, ao mesmo tempo você não vai estar fora do mercado. Você vai estar junto com todo mundo ali, né? Aqueles que estão no mesmo segmento que o seu, na mesma qualidade que o seu, e consegue se destacar. Outra coisa também, quando a gente fala em preços e cancelamentos, se você hoje, como um cliente, for no site da Booking, fizer uma pesquisa, pode ser no site, pode ser no iPad, pode ser no seu telefone celular, pode ser direto no aplicativo da Booking, você vai ver que existe também uma gama de filtros que podem ser aplicados, né? E aí eu até sugiro, né, quando você for fazer a sua estratégia comercial, para que você saia na frente, use esses filtros. Então você vai ver filtros tanto com relação às amenidades, a categorias de hotéis que vão estar ali do lado, a café da manhã, a estacionamento gratuito e principalmente cancelamento grátis, cancelamento um pouco mais restritivo. Isso vão, né, vai adicionando camadas nessa pesquisa em que você termina se sobressaindo na frente de todo mundo, tá? Então, meu conselho quando a gente fala em elemento competitivo é acompanhe sempre, acompanhe até 1 ano e meio à frente do que você está hoje, tá? Também não deixe, eu só tenho, por exemplo, agora é muito, nem tão comum, mas aí acontece. Ainda essa época do ano de pessoas que, eu só tenho meu preço até o Réveillon, né? Só que o ano que vem todo já está acontecendo. E, ao mesmo tempo, não adianta você ter um preço fora de mercado, mesmo que você tente ser o primeiro a vender. Você não vai conseguir. Então, é bom você usar os relatórios para que você consiga ter uma ideia melhor daquilo que tá por vir comparado ao seu histórico e o que já aconteceu com relação ao seu hotel, tá? No próximo, um item é melhora contínua. É algo que eu falei ali um pouquinho no começo, tá? Então, nesse índice de melhora contínua, se você prestar atenção, a gente fala sempre fotos, principal, é o apelo visual, né? Mas tem um item muito importante também no seu hotel que você precisa acompanhar sempre, né? É o que a gente recomenda. São os comentários deixados pelos hóspedes. Às vezes tem coisas muito simples que são deixadas como feedback, que não requer um investimento, às vezes é só mudar uma coisa de lugar, ou a percepção de como aquilo funciona, né, que vai fazer com que a sua nota melhore, isso impacta no seu posicionamento, no seu ranking, né, e você também consegue atingir uma expectativa positiva dos próximos viajantes. A Booking hoje se destaca bastante porque todos os comentários eles são verificados, né? Então são pessoas que realmente se hospedaram na sua propriedade, diferente de alguns outros meios digitais. Não é que eu consigo ir lá e vou deixar uma avaliação desse local sem nunca ter estado lá, né? Com a Booking você realmente precisa ter estado hospedado. E aí quando a gente coloca aqui melhora contínua, é isso, é um ciclo que não se encerra, né? Porque cada novo cliente que se hospedou pode ali nos comentários te trazer uma nova visão de alguma coisa que poderia ser até bem simples, de mudar para que você atinja um patamar maior da perspectiva do cliente, né? E aí, nesse ciclo todo, sempre fotos, tenha certeza que seus amenities estão todos marcados de forma correta, a informação seja clara e transparente, né? E um ponto importante é que os comentários dos hóspedes, né, sejam eles bons ou ruins, a resposta é sempre a melhor saída, é sempre o que vai te destacar mais, né? E os próximos viajantes que vêm, né, tanto quanto você lida com com o comentário positivo ou com o negativo, pode mudar bastante a percepção do cliente, quando ele se tornar um hóspede, tá? E aí, como se destacar no mercado, esse aqui é mais um aparato de tudo que a gente falou, né? Então, a gente tem a sensor de oportunidades, que é uma das principais ferramentas. Lá dentro da sua extranet, você tem a análise de dados, né, que cobre quase todas as informações que a gente está aqui. Os dois são mais ou menos ali meio que aqui eles estão meio que misturados, mas um não anda sem o outro, né? Então, por exemplo, quando eu pego um item, dados de demanda,
né, e eu consigo ver no relatório o que é que foi consolidado no lado do meu hotel e o que é que está por vir, eu consigo me preparar, eu consigo atingir esse mercado, eu consigo atingir essa categoria de viajantes, e aí você consegue ter muito mais sucesso. Desculpa. E sempre que você olhar nesses fatos, coisas super importantes aparecem aqui, vai aparecer em todas as informações que você estiver buscando, né? Política de cancelamento e preço. Esses são os dois principais pilares que vão fazer com que o viajante passe, né, do seu hotel de ser apenas uma busca geral, para que ele clique e ele se torne um futuro hóspede no seu hotel, tá? E para ir terminando, o item 4, IA e os viajantes, a gente fez uma pesquisa global, tá? Então a Booking, a cada 6 meses, ela faz pesquisas com os nossos viajantes. A gente pergunta, né? Então, para essa pesquisa, a gente usou um universo de 37 mil viajantes, né, que se dispuseram a responder as nossas perguntas. Foi aplicado em mais de 30 países globalmente, então não é uma coisa localizada, é realmente global. E aqui eu trouxe informações que são relativas ao mercado Latam. Né? Quando eu digo Latam inteiro, não é uma informação só do Brasil, a gente não tem essa granularidade para dizer essa informação é só no Brasil, né? Então, globalmente, a gente vê que 98% das pessoas que responderam à pesquisa, elas estão muito animadas por IA, né? Entendam por isso que hoje tudo que você usa IA está envolvido, né? O André vai até falar ali um pouquinho na parte dele sobre IA, mas tudo, né? Hoje, quando você usa as ferramentas de busca, quando você usa qualquer aplicativo no seu celular, então, hoje em dia já tem praticamente muito de IA envolvido em tudo isso, né? Latam, desse cenário geral, para a gente se destacou como um das partes, né, que mais usam IA, que tem mais interação com IA. Foi uma grande surpresa para a gente também, mas Latam está bem à frente do que os lugares do mundo com a quantidade de pessoas que estão entusiasmadas e estão familiarizadas, de certa forma, com o uso da inteligência artificial, né? Aqui em Latam também mostram que 51% confiam em IA. Isso segue uma tendência mais ou menos global do que a gente tem, né? A questão da confiança, principalmente é uma ferramenta muito nova que a gente está escutando falar bastante. E 51% diz confiar, mas você vê que é quase metade dos 100%, né? Então tem uma margem maior que não confia. E muitas vezes isso é relacionado a uma pergunta importante, né? Como é que meus dados serão tratados quando eu uso IA, né? O que é que serão feitos dos meus dados que são imputados ali nas plataformas, principalmente o Gen AI, né, que é a IA generativa que consegue interagir diretamente contigo, né? E aí outros dois dados que são números bem similares, 74% para ambos, né? Então, os viajantes eles usam IA para planejar a viagem e usam durante a viagem. Então, como a gente vê bastante, é muito comum eu faço isso, né? Desde que a gente tem essa possibilidade. Dentro do próprio aplicativo da Booking, você também consegue fazer isso, que é, não sei, vou passar 4 dias no Rio de Janeiro. Sugira um roteiro, meus pontos são esses, ou nenhum ponto, mas eu gosto muito mais de ver museu, ou eu gosto muito mais de praia, e ali a tecnologia consegue, né, desenhar um roteiro para você. Então, tanto antes quanto depois. Esse ponto antes tem um ponto bem importante, né, quanto usam para o planejamento da viagem. Sabe ali atrás, quando eu falei de veja suas fotos, veja seus amenities, veja toda a informação da sua propriedade como fosse um cliente? É bom você revisar, porque às vezes eu estou conversando com uma ferramenta de IA, ou até mesmo dentro do aplicativo da Booking, e eu estou dizendo àquela ferramenta, eu preciso de um quarto para 4 pessoas. Mas se o teu hotel não está configurado para a quantidade certa de pessoas, talvez você esteja perdendo uma oportunidade, né? Então eu preciso de um hotel que tenha acessibilidade para um cadeirante. Então, se você não coloca essa informação, talvez aquele viajante que está se utilizando da ferramenta de IA não consiga te achar, né? Então é muito importante observar que as pessoas planejam antes, elas usam IA durante a viagem, seja para roteiros ou para achar dicas,
e elas também usam após, porque elas vão buscar informações de alguma coisa que ela possa não ter percebido, até algum comentário, né? Hoje está tudo muito fácil, está tudo muito aberto para você perguntar, tá? Bom, essa é minha parte. Como o Bernardo falou ali no começo, eu tenho uma sessão de Q&A aqui embaixo no Zoom, então se vocês tiverem perguntas, coloquem lá. Não consigo garantir que eu vou conseguir responder todas, mas vou tentar ao máximo, tá bom? E aí, obrigado. Obrigado, Bernardo, André, Rafi também, que estão fazendo parte, por nos ter convidado, por ter dado espaço a Booking aqui para apresentar junto a vocês, tá bom? Espetacular. Muito obrigado, viu, Luiz? Eu que Bom, agradeço, é sempre bom estar por aqui. vou compartilhar aqui a apresentação. Eu vou falar um pouco da Hotel Link, as nossas soluções, tá? Então, vou falar um pouco como que a Hotel Link surgiu e as nossas soluções que a gente tem a apresentar. Muitos já são clientes nossos, então vocês já estão já a par de todas as soluções que a gente tem, né? Mas sempre vai ter uma novidade ou outra que possa agregar no produto de vocês. Então, a Hotel Link, ela surgiu em 2006, né? O André pode me corrigir caso seja necessário, viu, André? Mas o que a Hotel Link começou fazendo websites que na época eram inexistentes para turismo, hospitalidade, divulgava o hotel, recebia aquela reserva e dependendo da localização do hotel, eles iam entregar os vouchers para o hotel fazer o bloqueio do quarto com a data, com o nome do hóspede de bicicleta, de moto, onde quer que o hoteleiro estaria, né? E isso foi no Vietnã. Com o passar do tempo, hoje a gente já é um channel manager, a gente é o líder no Sudeste Asiático, estamos em 70 países. O Brasil já é o segundo maior mercado, isso só tem 5 anos que a gente está atuando no Brasil, são 980 hotéis, tá? Se Deus quiser, a gente vai ultrapassar aí 1.500 hotéis até o final do ano. Isso já são aí, então, mais de 10 anos de experiência e 4.500 clientes pelo mundo. Vou falar agora um pouco do nosso gestor de canais e aproveitando o gancho com o Luiz, opa, tá, perdão. Vou falar um pouco da nossa integração com a Booking. Primeiro, a gente tem uma novidade, que é o Booking Multilink. Então, agora você consegue gerenciar várias propriedades, vários IDs em um local só. A gente fez essa integração recentemente, já está aberta para os clientes utilizarem, tá? Para quem tem vários apartamentos, isso cai como uma luva, funciona maravilhosamente bem, já fizemos teste, tem muitos clientes utilizando. E para quem tem, às vezes, uma pousada ou duas pousadas pequenas, também funciona muito bem. O que a Hotel Link tem de integração com a Booking hoje? A gente é considerado Premier Partner da Booking. Se eu não me engano, a Booking hoje deve ter por volta aí de 600 Channel Managers integrados, mas só um percentual muito pequeno tem essa etiqueta de Premier Partner, tá? Então, o que a Hotel Link faz junto com a Booking? Envia de tarifas, disponibilidade, restrição, recebimento de reservas, né? Recebimento de cancelamento e abertura da disponibilidade. Dentro do sistema, você consegue consultar os insights gerados pela Booking, tá? Você consegue consultar informações de pagamento, agora você também consegue consultar comentário de hóspedes. E em breve, igual a integração que a gente já fez com o Airbnb, com a Expedia, você vai poder responder os hóspedes da Booking dentro da Hotel Link, tá? Mais vantagens, então, do nosso Channel Manager, né? Tem a conexão com o nosso motor de reservas,
Tem mais de 150 OTAs, nem todas funcionam no Brasil, mas a gente trouxe muitas OTAs que funcionam no Brasil recentemente. Tem a integração com a B2B, que é um canal de reservas corporativos espetacular. Está abrindo muito mercado para muitos clientes, mas tem um foco muito corporativo. A gente fez uma integração com a Roibus também, é um canal de operadoras muito interessante. Hoje, um hotel do Brasil recebeu a primeira reserva da Roibus. Então, eu acho que vai ser muito importante para abrir mercado, às vezes, num local que o hotel não esteja aparecendo, né? Tem outras marketplaces, que é o Hyperguest, mas de todos esses canais, 70% das reservas hoje vem da Booking, tá? De todas as nossas reservas. Então, assim, é um volume muito grande. A gente está falando da melhor loja no ambiente digital de viagens do mundo. Tá? Então, tenham suas contas na Booking sempre atualizadas. Sempre que que a gente consegue reunir diretamente com os clientes, vocês sabem que eu sempre fico batendo nessa tecla, né? Hoje a gente tem muitos PMS conectados ao nosso sistema. Dentre eles, temos a Hospedim, temos o K-Booking, excelente também. Temos o Silbeck, que é para hotéis maiores, tá? E temos integração com o Desbravador também. E mais outros PMS aí no nosso pipeline para serem integrados. Então, os benefícios, eu acho que todo mundo já sabe, né? O que é não ter um channel manager e o que é ter um channel manager, né? Reduz muito tempo, reduz muita tensão. O hoteleiro que instala um channel manager sabe a tranquilidade que ele traz, né? De não gerar o overbooking, gerenciar tudo num local só, e cada vez mais a gente está trazendo esse gerenciamento para dentro da Hotel Link, né? Fora a abertura de mercado possível, como você está exposto em várias agências, em vários países do mundo, em vários lugares. Dentro da Hotel Link, a gente tem essa funcionalidade, que é o Smart Rate, Smart Competitors. Ela não tem custo adicional. É um excelente comparador de preços de concorrentes e também para você projetar seu tarifário, né? Ter uma ideia de preço, de tarifa, para poder estar fazendo a abertura por um período maior de tempo, tá? Ele já está funcionando, já tem alguns clientes que usam, mas como é uma funcionalidade muito boa, eu quero que vocês nos chamem a atenção para a gente habilitar para vocês, caso vocês não estejam utilizando. Então, aqui, também na Hotel Link, você pode fazer promoções para as OTAs diretamente da Hotel Link, que é a Booking, pelo Expedia, pelo Agoda, pelo Airbnb. Você consegue criar promoções específicas para cada OTA para melhorar o seu ranqueamento, a sua visibilidade, né, e atrair cada vez mais reservas. Temos um flutuador de tarifas, não tem custo adicional. Ele vale a pena usar mesmo quando o cliente tem mais quartos de uma mesma categoria. Então, você programa a ocupação dessa categoria, bateu 50%, eu posso aumentar o tarifário automaticamente em 10% para aumentar o ROI daquele quarto, tá? E o flutuador, para pequenas hospedagens, ele funciona mais para aplicar algum tipo de restrição, mas ele funciona bem para quem tem acima aí de 15 quartos ou de mais quartos de uma mesma categoria, tá? Falando um pouco do nosso motor de reservas, a gente tem um layout totalmente novo, a possibilidade de dar para o hóspede a possibilidade de reservar diretamente pelo website. Você pode criar promoções, as cores. O novo motor ainda tem algumas correções, mas está muito bom, tem convertido maravilhosamente bem, tá? Ele fica vinculado ao Google Free Links, né, que é um meta-buscador do Google. Vou falar um pouquinho mais para frente. Você consegue conectar com o seu PMS automaticamente. E agora a gente tem integração com a PagSeguro também,
que tem ajudado muito nessas conversões, tá? O Google Free Links, a maioria dos nossos clientes está habilitado, é um metabuscador, ele aparece no seu comparador de preços, né? Com quem não conhece. Para habilitar ele, a Google exige uma série de parâmetros que tem que ser atendido e esses parâmetros estão sempre sendo renovados, tá? Então ele ajuda também a gerar um tráfego interessante de reserva direta. Eventualmente, se vocês vão ver reservas chegando com a origem de Google Free Links, né, a AFF, creio que a maioria dos clientes tenha recebido. Essa é a interface do nosso motor. Essa aqui já é a interface antiga, ainda a gente tem que colocar a nova, né? Mas tem hotéis utilizando as duas interfaces. A Hotellink produz um website, né? São websites fáceis, simples, modernos, que entregam a mensagem que um website precisa entregar, né? O cliente tem a possibilidade também de fazer um website diretamente com um, um web designer, mas a partir do momento que vocês fazem um website com a gente fica sendo, né, o seu web designer. Então fica uma conversa mais fácil para atualizar. Sempre importante ter fotos de alta qualidade, fotos profissionais para o website começar a dar resultado, tá? Aqui é um modelo de website da Santa Fé Casos. E aí, por que a Hotellink? Hoje, a Hotellink tem uma equipe local, né? Quem conhece é eu, o Emerson e a Luana, né? A gente tem produtos que estamos em constante atualização. A gente é premier de muitas OTAs por causa de confiabilidade do nosso channel, tá? E a gente fez novas integrações, a mais recente foi com a PagBank, né? Mas, se tudo der certo, a gente vai trazer o nosso próprio meio de pagamento, que é o Hotel Link Pay. Alguns clientes já vieram me perguntar, mas ainda deve demorar um pouco para trazer para o Brasil. Aqui é os parceiros mais fortes que a gente tem, tá? Então, a gente tem a Kbooking, que é um excelente PMS. A Ameris é o nosso parceiro comercial, eles vendem solução de GDS também, pessoas muito sérias. A Hospedim dispensa comentários, também um PMS espetacular, e o Silbeck. Quem quer conhecer mais sobre esses parceiros pode me perguntar depois que eu vou mando para vocês mais informações. E agora eu vou passar a bola para o meu amigo de infância, o André, um dos fundadores da Hotel Link, e gostaria de agradecer a presença de todos novamente. Obrigado, Bernardo. Olá, Espero que vocês pessoal. tenham gostado. Foi muito bom fazer uma revisão das soluções da Hotel Link. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui primeiro, realmente. Vou falar um pouco sobre o futuro das buscas. É, Só confirmar que vocês já estão vendo minha tela. Sim? Então tá. Então, meu nome é André, o Bernardo já me apresentou. Eu vou falar um pouco sobre como a inteligência artificial tem afetado, modificado essa, todo o contexto de buscas hoje. E eu vou trazer informação muito nova também, uma área muito nova que está mudando a todo momento. Então, eu acredito que essa minha apresentação ela vai ficar desatualizada em pouco tempo, mas eu sugiro que as pessoas continuem estudando esse tema. Então, o que eu quero fazer hoje, trazer hoje é esse novo tema, esse novo espaço de exploração para despertar esse interesse para as pessoas continuarem pesquisando, porque realmente a gente está só no começo
do crescimento dessa tecnologia. Então, primeiramente, falar um pouco de como as buscas têm mudado, né? Então, o que a gente tem visto hoje é um comportamento de redução dos números de cliques nos resultados de busca, né? Então, tem duas coisas principais, né, que a gente vai ver, que tanto a AI quanto o Google, né? Antes da AI mesmo, o Google já tinha feito muitas modificações nos resultados de busca para apresentar os resultados diretamente na primeira, na página de resultado, que basicamente responder a pergunta do usuário sem precisar de cliques extras, né? Então, isso já é uma tendência que vem acontecendo ao longo dos anos e agora com a AI, isso se acentuou mais, né? Então, a gente vê, por exemplo, duas coisas, dois dados importantes aqui, que é hoje 20% das buscas no Google inclui um overview de AI, né? Então, aqui nessa tela que a gente vê essa caixa no topo, que é um resumo, né? É basicamente a resposta da AI à pergunta, né? Eu fiz aqui uma busca simples, né? AI Overview Google, para exemplificar isso. Então, muito provavelmente essa resposta seria suficiente para a minha pergunta. Eu não precisaria de clicar em nada aqui para ter mais informações, né? Então, apesar do Google ter muitos links, né, desculpa, nesse overview, as pessoas geralmente não clicam nesses links. E outra, né, o outro dado é realmente para mostrar que realmente o número de cliques ele está reduzindo, né? Então esse dado aqui ele vai variar dependendo da metodologia da pesquisa, mas a gente vê que ele está realmente crescendo, né? 69% das buscas no Google são zero clique. Então depende muito do mercado, da metodologia da pesquisa, mas qualquer tipo de fonte que você for procurar, esses dados estão mostrando um crescimento dessa tendência, desse comportamento. Então, ao mesmo tempo que isso acontece, né, as pessoas estão, quando usam o Google, estão clicando menos em links, isso, né, acaba gerando menos cliques para os websites, por meio do Google. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que, com o surgimento da AI, as pessoas estão cada vez mais usando a AI como uma ferramenta de busca, né? Então, alguns dados aqui interessantes também, 3,9% da população global estão usando a inteligência artificial ativamente. Também parece um dado pequeno, né? Mas a gente diz ativamente assim, diariamente, né? Então, também significa que tem muito espaço ainda para crescer, né? Também ilustrando o que eu falei no começo, é uma área realmente muito nova. E os dados mesmo que o Luiz trouxe, eles já mostram que tem muito interesse das pessoas e também corresponde aqui a outro dado que eu tenho, de 72% relataram usar ferramentas de IA para busca nos Estados Unidos, né? Então, o que a gente vê é que o comportamento está um pouquinho mais avançado em alguns países, né? O Luiz, ele até trouxe os dados da Latam, que são interessantes, que tem mais entusiasmo do que o resto do mundo. Mas, em geral, o que a gente vê é isso, né? Eu acredito que todos vocês já usam AI, ou a inteligência artificial no dia a dia. Então, não preciso nem de reforçar isso, que a gente sabe que a inteligência artificial ela está cada dia mais presente no nosso, nas nossas buscas, na nossa forma de consumir conteúdo, né? De consumir conhecimento. Então, eu queria também trazer uns dados interessantes, né? Que de onde que a inteligência artificial obtém seus dados, né? Esse gráfico ele rodou um pouco bem recentemente em várias mídias sociais, talvez vocês já tenham visto ele, que mostra que a fonte de conteúdo da inteligência artificial ela é muito esses fóruns, redes ou websites de conteúdo gerado pelo usuário, né? Então a gente vê Reddit, a Wikipedia, YouTube, todos redes de conteúdo gerado por usuários, Yelp, Facebook, Amazon, assim, a maioria deles são de conteúdo que qualquer um de nós pode gerar. É importante ressaltar aqui que isso quer dizer a fonte de dados não do treinamento dos LLMs, né, das AIs, né, do ChatGPT ou do Claude, do Gemini. O treinamento da inteligência artificial, dos LLMs, ele é
feito com uma outra fonte de dados. Esses dados aqui não correspondem a isso. Eles querem dizer respeito aos dados que são utilizados para a busca, né? Então, geralmente, quando um LLM recebe uma pergunta, ele vai usar a base dele, né, que foi treinada para construir a lógica, entender a lógica e dar estruturar a resposta, mas a informação geralmente vem de fontes externas, né? Então é desses sites aqui que essa fonte geralmente vem. Isso é importante ressaltar porque quando eu vou trazer agora um novo tópico, ele tem muito a ver com essas fontes de conteúdo. Então, eu vou trazer aqui então essa nova área, né? Então, a gente já está muito familiarizado com o Search Engine Optimization, né? Que é o SEO, e já acredito que vocês todos já façam uso, já tenham estratégia de SEO para os sites, para os seus próprios websites. E hoje, né, com a inteligência artificial, surgiu uma nova questão, né? Então, como otimizar o seu hotel, o seu website, para ele aparecer nas respostas da AI, né? Então, essa é eu logo quando comecei a usar a inteligência artificial, eu sempre fiquei interessado nessa área, né? Como que é a lógica da inteligência artificial para sugerir um hotel em algum lugar ao invés de outro, né? Então, dentro desse conceito, essa área começou a crescer e surgir, né? Então, ela tem duas formas de nomear ela, né? Eu acho que em algum ponto a gente vai ver uma unificação, mas eu já vi muita gente falando de Generative Engine Optimization, e recentemente vi também alguns especialistas falando de Answer Engine Optimization, né? Eu acredito que acaba que o termo que eu mais vejo é o Generative Engine Optimization, que é o GEO. Então, na apresentação, vou usar esse termo, mas eventualmente a gente vai ter uma consolidação da forma de nomear essas estratégias. Também tem ilustrar como é uma área realmente nova, né? Até 2 meses atrás, eu perguntando em fóruns de especialistas se alguém tinha algum conhecimento sobre essa área, muitas das pessoas, ou a maioria das pessoas, não tinha nem entendimento do que se tratava. Então, é realmente muito novo, tem muita coisa para aprender e muita coisa para experimentar nessa área. Eu vou trazer alguns pontos que eu acho importante, né, que podem ajudar vocês a começar a pensar numa estratégia de I/O, né? Então, alguns pontos importantes aqui, né? Então, as estratégias de SEO que você talvez já esteja implementando, elas vão ser o primeiro ponto, o primeiro passo para. Aqui eu até estou falando de AEO, né? Desculpa que ficou um pouco inconsistente. Nas outras slides eu falo de GEO, mas realmente o termo ele está bem flexível. Então, né, o que você já faz de SEO, ele já vai ajudar muito no GEO. Então, isso é muito importante, né? Então, se você já tiver uma estratégia consolidada, sólida, você já vai ter muitos benefícios, né, no deal, mas é preciso ir além, né? Então, o que é o mais importante que as pessoas que estão experimentando essa área identificaram é que a reputação, o ranqueamento no Google, ser o primeiro no Google, não é necessariamente o mais importante, né? Não vai ser o mais relevante. O que é mais importante é o número de citações, né? Então, buscar expandir o número de citações, e eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas né, tentar expandir a forma como a sua marca, como o seu hotel, ele está citado em diferentes portais, né? Inclusive aqueles que eu mostrei no princípio, são os principais pontos de entrada de conhecimento da AI, então vale a pena executar estratégias focando nesses websites. Então, a estratégia é basicamente otimizar para perguntas específicas, né? Então, pensando o que as pessoas talvez estejam perguntando para os LLMs, né? No ChatGPT, Gemini, etc. E otimizar para essas perguntas, né? Então, hoje a gente tem perguntas muito mais longas, né? A gente vê aqui no Google, a gente fazia umas perguntas, né? Hotéis no Rio de Janeiro, é mais bem simples, e hoje as pessoas estão perguntando muito mais, né? Eu quero um hotel, talvez até um parágrafo, né? Eu quero um hotel, eu sou uma família, eu estou viajando nessas datas, eu quero ficar perto da praia, etc, etc. Então, você tem que pensar quais são os pontos
chave do seu hotel, né? O que que seria importante realçar, se o hotel está perto da praia, se ele está perto do aeroporto, se ele tem um restaurante, ou qualquer tipo de característica importante que vale a pena, que as pessoas, que você tem conteúdo que você acredita que seu hotel pode ser a melhor resposta, né? Basicamente isso que você tem que pensar. Então, também não limitar a uma área, um tema, mas pensar em todas as possibilidades que podem trazer o seu hotel como a melhor resposta. E aqui um dado interessante que eu via recentemente, que uma empresa da Webflow, ela teve um ganho de conversão de 6 vezes com o tráfego do LLM comparado ao Google, né? A gente vê um pouco eu já vi alguns dados falando que a conversão é mais ou menos a mesma, mas foi interessante essa experiência dessa empresa, que eles têm realmente especialistas nessa área, e eles conseguiram um ganho muito relevante de conversão no tráfego dos LLMs. Então, a seguir, eu vou trazer mais uma estratégia simples e rápida, né, sem muitos detalhes a princípio, de como começar a sua estratégia de deal, né? Então, é, até eu vou sugerir que o Bernardo, depois do webinar, ele compartilhe um documento que dá um pouco mais vai um pouquinho mais a fundo em cada um desses pontos, mas eu vou tratar eles de forma sucinta aqui e, claro, fico à disposição para responder perguntas depois da minha apresentação. Então, o primeiro passo seria fazer uma auditoria de visibilidade, né? Então, medir mesmo como que a sua presença, quão presente você está nas respostas de inteligência artificial para perguntas-chave dos hóspedes, né? Então, você conhece muito bem as perguntas que você recebe ou as características importantes do seu hotel. Então, você vai fazer uma checagem rápida de como o seu hotel está, e se ele aparece basicamente nessas perguntas, né? Nessas perguntas-chave. Aí, o segundo passo é a criação do banco de perguntas, né? Então, com base nessa análise que você faz, você vai entender o que é, você vai cada vez mais entender melhor quais são as perguntas relevantes e você vai criar um banco de perguntas, né? Então, aí basta usar a criatividade, usar qualquer tipo de dado, interações que você teve com hóspedes recentemente, né? Os reviews que você recebeu, vão te dar uma pista de quais são as características importantes ou as perguntas dos viajantes. Então, esse é o segundo passo. O terceiro passo é fazer uma auditoria do conteúdo, né? Então, mapear essas perguntas e ver se o seu conteúdo ele está respondendo essas perguntas, né? Então, se você vê que o seu hotel, por exemplo, ele é perto da praia, mas se você não tem conteúdo que ressalta isso, é importante criar esse conteúdo para que essa informação, né, você se apareça nessas respostas. Não, e muito desse conteúdo ele vai ser criado com base nessa lógica de pergunta e resposta, né? Isso também é importante ressaltar. Não necessariamente um texto longo falando isso, mas é muito uma questão de pergunta e resposta, que é a mais ou menos a lógica da inteligência artificial. Então, aqui outro ponto, desculpa, no ponto 4 é você adaptar suas páginas para serem facilmente lidas e citadas pela inteligência artificial, usando títulos claros e resumos diretos, né? Então, isso também tem a ver muito com a estrutura da página, né? Então, com a forma de tagueamento do título, né? Usando os headings para título e de uma forma que seja reconhecida facilitar a vida da inteligência artificial, né? Hoje a gente já pode até discutir que a inteligência artificial ela consegue identificar os padrões, né, do site, mas é importante você facilitar isso também. Então, fazer uma estrutura boa da página para ressaltar o que que é o título, o que que é o conteúdo, etc. Depois, o ponto quinto é criação de novo conteúdo. Então, você vai publicar artigos, né, e conteúdo diretamente no seu site, né, que é bem importante, fazer essas landing pages com conteúdos, mas também buscar essas outras plataformas, né? Então, uma das mais importantes que tem hoje, que naquele gráfico principalmente fala, é o Reddit, que é uma plataforma é um fórum de perguntas e respostas, muito respeitado hoje. Vale a pena. O que minha recomendação é você
tanto no Reddit quanto em todas as outras plataformas que forem plataformas de perguntas e respostas, em fóruns, é de participar como especialista, né? Então, se você conhece muito da sua cidade, do seu bairro, ou do mercado de hotelaria, de qualquer que seja o tema, a minha sugestão é você participar e criar uma reputação nessas plataformas, né? Não é simplesmente responder só perguntas relacionadas ao seu hotel, mas responder perguntas que você consegue ajudar os usuários, criar essa reputação e responder as perguntas que são relevantes ao seu hotel com propriedade, né? Então, qual o melhor hotel para ficar numa conferência X? Então, se você quer acreditar que você tem uma resposta boa e que o seu hotel ele se encaixa nesse perfil, você deve buscar essas perguntas e respondê-las. Eu até recomendo, com um certo cuidado, de você pensar em estratégia de até criar essas perguntas, né? Então, você pode pensar em como fazer isso de uma forma responsável, né? Pensando sempre que né, a comunidade vai estar monitorando esses fóruns, né? Então, se você abusar, você pode ser realmente penalizado. Então, mas se você sentir que você tem uma característica importante, você pode, ou você, não com a sua conta, né, mas com outras contas, criar uma pergunta e respondê-la de forma com propriedade, né? Então, eu sugiro também explorar essa situação. E aí também tem outras plataformas de YouTube também, né? Criar vídeos, né? A inteligência artificial ela tem capacidade de absorver esse conteúdo. E qualquer outra plataforma, né, que você possa criar, adicionar esse conhecimento, vale a pena investir, né? Não só no seu website, né? Isso é importante ressaltar. O ponto 6 é de monitoramento. Então, você vai fazer, depois que faz esse trabalho todo, você vai fazer essas mesmas buscas que você fez, né, nos primeiros passos, para comparar e como o seu hotel está começando a aparecer. Ele está funcionando, não está? Como eu disse, essa é uma área muito nova. Vale a pena começar a testar, começar a estudar mais, seguir os especialistas e entender mais sobre essa área. Eu vejo que a gente tem ao mesmo tempo um desafio, né? Porque não tem muita informação, mas é uma oportunidade, porque como as coisas não estão tão, não tem tantas fronteiras, né? Não tem tantas barreiras e controles, a gente tem muita facilidade de explorar e de se beneficiar dessa ferramenta. Então, eu sugiro muito, né? Realmente investir nessa área. Ela vai crescer muito, os números, né, de usuários vai só aumentar. Então, e é sempre importante medir, né? Se você está fazendo um trabalho e você não está monitorando, então você não sabe o que está funcionando e o que não está funcionando. E, e aqui o sétimo passo é focar nos relatórios de ROI, né? De retorno sobre o investimento. Então, mudar o foco das métricas, correlacionar o aumento das menções de sua marca na AI com o crescimento de vendas, né? Então, também medir isso, né? Se conseguir medir se o tráfego está vindo dos LLMs e como isso está impactando as suas vendas. Como eu falei, a gente vai compartilhar depois para todo mundo um documento mais detalhado sobre como fazer isso. Eu também trouxe aqui algumas ferramentas que já existem, né? Que é uma área também muito nova, mas muitas pessoas já identificaram essa oportunidade e criaram né, soluções, ferramentas, empresas com base nessa ideia, né? Então, essas aqui são algumas delas que existem já, que basicamente elas te dão suporte para as estratégias, não, elas ajudam a fazer o monitoramento de forma automatizada, então tem várias diferenças aqui, eu sugiro explorar elas e ver se algumas delas fazem sentido, mas o processo manual também funciona, né? Ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas ele também vai te possibilitar mais flexibilidade e mais conhecimento, eu acredito, né? Então, não se limitem eu tenho que ter uma plataforma, eu tenho que fazer investimento, né? Obviamente, são plataformas internacionais, elas vão ter um custo talvez alto, mas você mesmo pode fazer o trabalho, né, manualmente nessa área e eu sugiro muito começar já a explorar essas oportunidades. É isso. Espetacular, André. Muito obrigado.
De nada, Excelente prazer. apresentação. É só o início do início, a gente vai fazer outras, tá? Pessoal, a gente tem uma promoção para novos clientes, tá? É só escanear o QR Code aí e vai ter 30% de desconto nos primeiros 3 meses, tá? Se você puder voltar um pouquinho, André, só para eu vou responder as perguntas. Depois eu vou compartilhar o QR Code novamente. A gente está gravando essa live, vamos compartilhar com vocês também no YouTube e vocês podem assistir. Mas o que eu posso prometer com certeza absoluta é que eu e o André vamos aprofundar nesse tema aí. Eu confesso para você que o André brigou comigo muitas vezes porque eu não estava lendo os artigos de inteligência artificial que ele estava me mandando. São muitos artigos, é um tema bastante complexo, mas eu estou aberto, né, sempre às novas tecnologias e a gente debate bastante. Então é um tema assim muito importante da gente estar atualizado. Bem provável que a IA vai ser também um mercado interessante de ser explorado, tá? O Daniel perguntou aqui para a gente o que falta do motor de reservas, seja a fonte preferencial de reservas em relação às OTAs, né? Essa é praticamente uma forma da Coca-Cola, mas o que eu tenho visto, basicamente, é a preferência do hóspede, né? O hóspede ele tem mais segurança para reservar, às vezes pelo WhatsApp, às vezes diretamente na OTA, né? Na Booking, principalmente, traz muita segurança, muita certeza da reserva. Então, essa é uma pergunta bem difícil, mas vamos avaliar as possibilidades que o nosso motor oferece para poder fazer isso, né? A Cecília, é só você entrar em contato com o nosso suporte e a gente já pede ativação, tá? Demora um pouquinho, mas é muito simples de ativar, tá? Demora aí uns 3 dias. Daniel, a Hotel ela já tem um setor de IA, mas ele começou tem aí uns 2, 3 meses, e aí deve demorar ainda um pouquinho para a gente ver efetivamente onde que a IA vai entrar na nossa plataforma, tá? Alguém Não, teria mais eu só perguntas? queria, não, só queria adicionar, realmente é isso que o Bernardo falou, a gente está começando a explorar isso, né? Então a gente não pode adiantar muita coisa, mas uma das principais atividades que a gente está fazendo agora é otimização de processos internos, né? A gente identificou algumas coisas, então nada que seja muito relevante para os hoteleiros que vocês vão ver a princípio, mas a gente tem ideia já que a gente já também não pode adiantar, mas que a gente tá focando em soluções para os clientes também. Perfeito, gente. Vou esperar mais um pouquinho, ver se alguém tem mais alguma pergunta que a gente possa responder. Aproveitando que você tá esperando, Bernardo, deixa eu só. Tiveram duas perguntas, né, que eram relacionadas a Booking. Uma veio do Daniel. Tem alguns pontos ali de contato e tudo, eu não consigo responder, né, não faz parte Uhum. do meu departamento, então eu tenho um pouco de limitação. Mas um dos pontos que ele colocou, né, é como fazer parte de da comunidade, digamos assim, como ter um acesso às informações maiores, né? E aí eu copiei e mandei um link para ele, que é o nosso Partner Hub, tá? Tá público. Eu também vou deixar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui rapidinho. Eu também copiei e colei aqui o link no chat, né, para as demais pessoas que tiverem interesse também em dar uma navegada. Então ali tem bastante informações sobre Booking. Você vai precisar fazer login para poder participar, né? E uma outra pergunta que veio foi da Cecília, que é também dividindo com todo mundo, de que forma eu posso utilizar o Marketing Insight na Extranet. Né? O Marketing Insight ele está dentro da aba de análise de dados. Se você for, por exemplo, no segundo item que tem uma demanda para o seu destino, e ali tem gráficos formados, né, como janela de reservas, um dos exemplos. Se você percebe que ali existe uma tendência naqueles dias ou naquela semana, é hora de você olhar como o mercado está se comportando em pesquisas,
ver se preço e cancelamento, que foi uma coisa que eu tanto falei, se encaixam naquela demanda, naquela curva de demanda, né? E nesse relatório tem muito mais informações ali dentro, como o tipo do viajante, né, a nacionalidade, e você pode usar em seu favor, tá? Então, como eu disse, é personalizado, eu não consigo dizer, é assim, porque pode ser que para um mercado mostre de uma forma, outro mercado seja completamente diferente na percepção, tanto de janela de reservas quanto tipo de hóspede, tá? Obrigado. Perfeito. E olha, essas informações de insights que a Booking gera de cada hotel são obrigatórias que o hotel dê uma olhada toda semana ali, veja o que está acontecendo, porque é coisa extremamente valiosa, tá? Tem que estar com isso no gatilho ali, dar uma olhada todo dia, ler os relatórios, que é coisa extremamente rica e importante. Mas então é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que já respondemos todas, né? E vocês têm o nosso contato, precisando, a gente responde para vocês pessoalmente também. A Ângela perguntou, né? O cadastro automático de OTAs depende muito da OTA. Tem algumas que sim, tem algumas que não, tá? Então, gente, muito obrigado. Rafi, we've done for today. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos aí que tiveram a paciência de escutar. E eu espero em breve trazer mais temas importantes para vocês, tá? Um grande abraço aí, gente. Até breve. Obrigado, gente.